A paz e a graça do Senhor Jesus. Uma ótima noite abençoada para todos meus irmãos. Hoje, meus irmãos, preste muita atenção. Hoje nós vamos ouvir um testemunho muito forte do irmão Rogério e tenho certeza que você vai ser muito edificado através desse testemunho. Preste atenção. Olá, paz e graça, tudo bem? Venho aqui contar um pouco da minha história para vocês. Que tudo começou no ano de 2013. Eu lembro muito bem que a data foi 19 de setembro e por volta de umas 7 horas, 7 para 7:30 da noite, eu estava sentado em um lugar e eu não sabia que a morte estava querendo me tragar. E eu estava sentado em um local e quando eu avistei dois rapazes em uma moto, vieram ao meu lado, ao meu encontro, e parando a moto, o garupa defragou 2 tiros em minha direção. E quando eu olhei para o lado, eu pensei em correr, as 2 balas me atingiu e a primeira ela foi direto no pulmão, atingiu o pulmão, perfurou o pulmão e sangrou por dentro. E a segunda ela foi direto na coluna e atingiu a medula. E ela queimando essa medula, eu perdi os movimentos das pernas. Do peito para baixo, perdi o movimento das pernas. E naquele momento eu fiquei me perguntando o porquê da situação e o porquê de eu não estar andando. Sem saber que naquele momento eu já estava deficiente. Sem saber que naquele momento eu não ia mais andar. Mas eu ia ficar dependente das pessoas. E naquele momento eu entrei em desespero, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E eu entrei em desespero, uma crise, e dentro de mim veio para mim clamar ao Senhor. E foi que eu tive essa iniciativa. Eu creio que foi o próprio Senhor que colocou isso dentro de mim, naquele momento de desespero, para me clamar por Ele. E foi aonde eu clamei ao Senhor. E eu disse ao Senhor: meu Deus, não deixa eu morrer não, meu Deus. Me ajuda, meu Deus, não deixa eu morrer não, meu Deus. E eu creio que naquele momento, bem antes na verdade, mas eu creio que naquele momento o Senhor, Ele tinha me ouvido, Ele tinha me salvado. Ele não permitiu que o inimigo tocasse na minha alma. O inimigo tocou só na minha carne, só no meu físico, mas no meu espírito, na minha alma, ele não tem autoridade para tocar. Louvado seja Deus. Porque a minha alma, o meu espírito, a minha vida é do Senhor. Aleluia. E naquele momento eu ainda em desespero, eu estava dando um murro nas minhas pernas porque eu não estava entendendo o porquê de eu não levantar do chão. E então chegaram alguns policiais, pessoas que me conhecem. Depois chegou meu irmão chorando, ligaram para a SAMU e nada desse SAMU chegar, e nada desse socorro chegar. E aí quando foi depois, um policial que eu conheço, ele perguntou ao meu irmão o que ele era meu. Aí ele falou: sou irmão dele. Aí colocou meu irmão sentado ali na viatura, no assento ali, onde alguns policiais sentam.
e me colocou deitado no colo do meu irmão e eles mesmos me deram socorro. E chegando no hospital, a SAMU já estava lá de portas abertas, já me esperando para levar para a cidade de Jequié, para o Hospital Prado Valadares. E logo de início, eu fiquei me perguntando muito o porquê dessa situação. Mas dentro de mim eu sabia. Por quê? Por causa de amizades, por causa de drogas, por causa de crimes, como roubar, entre outras coisas, por causa de muitas amizades que não eram para mim, por causa de muitos locais que eu ia que não era para mim, porque tem lugares que não é pra gente estar, tem lugares que não é pra gente, tem lugares que não é o nosso lugar, então a gente acaba pagando um preço, e muitas das vezes um preço de morte, né? Muitas vezes um preço de morte. Se não tivesse acontecido isso comigo, eu poderia estar preso. Eu poderia estar morto. Mas graças a Deus por eu estar aqui vivo e tive a oportunidade que Ele me deu. Eu poderia não estar aqui também. Poderia ser só alguns anos que eu teria morrido. Mas o Senhor, Ele me deu a oportunidade, não porque eu mereço. Eu creio que foi pela misericórdia e pela graça. Que a palavra diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E logo depois eu fui para esse hospital, Prado Valadares. E depois disso, foi um mês lá. Aí vieram algumas pessoas e perguntaram se eu queria fazer uma aliança. Se eu queria aceitar. E eu, sem saber, eu falei que sim. E aí, eu não, sem entender nada, eu fui e fiz a aliança. E aí, passando alguns períodos, eu fui para Salvador, fiz a cirurgia para retirada das balas, e aí retirou as 2 balas, e aí eu vim embora para minha cidade. E logo quando eu cheguei aqui, presta atenção, logo quando eu cheguei aqui, eu voltei a fumar, eu voltei a beber. Só não estava saindo, porque eu não estava ainda com estrutura para sair de casa. Fiquei uns 2 ou 3 anos sem sair de casa. Mas eu voltei a fumar e a beber, mesmo em cima da cama, mesmo paralítico, mesmo deficiente, eu estava ainda eu voltei ainda a fazer as coisas de antes. E aí eu fiquei alguns dias, não sei se chegou um mês, mas dentro de mim, eu tomei a iniciativa de terminar com isso. De cortar de vez essas coisas da minha vida. E eu terminei cortando a droga, o álcool e o cigarro da minha vida. E as amizades também. Porque eu não tinha amigo. Meu amigo e minha amiga era meu pai e minha mãe. Não é. Porque meus amigos de verdade, eu não vi nenhum depois que aconteceu isso comigo. Eu não vi nenhum vir para perguntar o que eu precisava. Me ajudar se eu precisava sair para tomar um sol, se eu precisava ir no hospital. Porque antes, muitas vezes eu ia para o hospital, sentia muitas dores, muitas crises de dores, sem saber o que é, muita febre, entendeu? Muita febre. Quantas crises de ansiedade eu tive. Eu cheguei a ficar com sintomas do síndrome do pânico. Eu ficava com medo de tudo. Eu pensava muita besteira. Cheguei a tomar remédio de diazepam e não dormia. Só ficava lerdo, mas não dormia. Os remédios não funcionavam em mim. Mas graças a Deus que eu estou aqui vivo para a honra e glória do nome dEle. E para que todos venham crer que Jesus ainda salva. Que Jesus ainda liberta. A gente somos falhos. Todos os dias a gente pecamos. Mas isso não é o motivo para a gente desistir da caminhada, da carreira, do relacionamento com Deus. A gente só precisa perseverar. A gente só precisa largar de preguiça e perseverar.
numa intimidade mais profunda com o Senhor. Mesmo que as coisas do dia a dia venham para nos tirar o foco. E logo depois disso, de eu ter cortado a droga e essas outras coisas da minha vida, eu tomei a iniciativa e disse, a partir desse dia eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja, e continuei. Com alguns meses eu senti dentro de mim de me batizar. E aí fui para conversar com o meu pastor e tudo mais, ajeitaram. E graças a Deus eu estou aqui. E começou as oportunidades para ministrar também. Louvado seja Deus. Eu sou muito grato a Deus por tudo. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui contando esse testemunho aqui agora. Louvado seja Deus. Esse é um pouquinho da minha história. Eu espero que fale ao seu coração. E que Deus lhe abençoe, lhe guarde, livre de todo o mal. Amém. Um forte abraço para todos vocês.